Senhora Deputada, peço, Conceição Roão. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Se permitem, eu queria esclarecer exatamente aquela verdade de lapalice que a Sra. Deputada Mariana Eveca estava agora a comentar. De facto, no dia 13, há 13 mil serviços públicos, há 13 mil entidades de serviços públicos que constam que foram levados num documento no dia 8 de maio ao Conselho de Ministros e ao qual o Negócios teve acesso e divulgou os dados dizendo o seguinte: dos 13 mil, 2 mil prestam atendimento público e o esforço que se está a fazer de reorganização, de concentração e de aproximação dos cidadãos permitirá uma poupança de 800 milhões de euros. O que eu disse também foi que destes, dos 2 mil que prestam serviço direto de atendimento público, há 11 mil para os quais é possível encontrar solução. É preciso encontrar solução. Porquê? Porque uns sendo back-office, digo eu agora, de muitos deles, se calhar todos não serão necessários e poderá haver sobreposição destes mesmos num trabalho de proximidade que está a ser feito. Portanto, penso que está esclarecida a questão e o conteúdo do documento e em que circunstâncias é que ele surgiu, porque foi o próprio Jornal de Negócios que trouxe a notícia ao lume com todos os dados que revelei. Quanto ao demais, Sr. Secretário de Estado, de facto, apresentar nenhum governo tem nenhum prazer em apresentar cortes salariais, nem medidas que apresentem cortes salariais, nem que prejudiquem os trabalhadores, sejam eles da administração pública, sejam eles de que setor público empresarial ou de onde quer que sejam. A verdade é que a presente PPL, para além das medidas que anuncia de facto a reversão dos cortes realizados em termos de remuneração. O senhor já teve cuidado de responder às dúvidas aqui surgidas sobre, portanto, aquilo em que a oposição não acredita em termos de reversão, mas a verdade é que, em termos de reversão, nós admitimos que o Governo está, sem qualquer tipo de reserva mental, a fazer as afirmações que faz, ao preconizar a devolução ou a reversão para já em 2015 e mesmo quando faz depender a reversão até 2019 de condições orçamentais. Entendemos que não haverá qualquer reserva mental e, portanto, elas, ao estarem contidas no Orçamento de Estado, constituirão uma premissa e um cumprimento a que o Estado se estará vinculado. Por isso, é difícil acreditar que chegamos aqui com tantas dificuldades, mas também a verdade é que esta é a reposição possível. Sr. Secretário de Estado, também acredito que não seja possível, muito necessário dizê-lo mais que isto, mas a verdade é que perante a situação em que nos deixaram, acentuaram as dificuldades, quer de reposição, quer de assunção de compromissos em termos de futuro, designadamente quando diferiram os compromissos com PPPs ou todas as situações de desorçamentação que foram criando e que tivemos que enfrentar. Prosseguindo, as reduções remuneratórias contidas nesta PPL não são uma medida nova e todos já falamos sobre isto, são de facto uma medida substitutiva e que encontrar medidas substitutivas é sempre um exercício difícil quando se pretende fazer o balanceamento entre as expectativas do cidadão, de facto, e quando se busca o máximo de eficácia das medidas com o mínimo de lesão dos interesses dos trabalhadores, como é o caso. Insisto, continuamos a falar de medidas substitutivas. Sr. Secretário de Estado, a oposição e os diferentes grupos sindicais que foram ouvidos, entidades, representações sindicais, falam da redução remuneratória como um pretexto de consolidação orçamental. Aliás, esta frase está expressamente contida num dos contributos dos representantes sindicais. Sr. Secretário de Estado, queria deixar-lhe aqui algumas perguntas sobre esta matéria. A consolidação orçamental é um pretexto? Resulta ou não dos compromissos resultantes do Tratado Orçamental ratificado em 2013 e estamos ou não vinculados, do ponto de vista constitucional, por força do número 3 do artigo 8º, ao seu cumprimento, fruto da ratificação que aconteceu.
Ainda quanto aos contributos apresentados pelas estruturas sindicais, resulta entendimento das mesmas que as reduções agora apresentadas, competindo ao Governo atuar com obediência aos princípios de equidade e universalidade, não respeitaram, e passo a citar, os princípios da equidade e da universalidade. É a FESAP que faz esta afirmação. A pergunta que eu queria deixar é, se das reuniões havidas com representantes sindicais, se em algum momento foi clarificado qual o exato alcance e sentido da universalidade que pretendiam ver observado para as reduções remuneratórias que estavam em causa quando trataram a matéria. Afirmam também nos seus contributos que, de acordo com os argumentos do Tribunal Constitucional, é a hora do Governo encontrar soluções que sejam mais que austeridade excessiva e injusta. E a minha questão é esta. A austeridade é, de algum modo, o compromisso entre a receita e a despesa pública. E a pergunta que eu queria deixar, ainda sobre esta matéria, é saber se apresentaram as entidades sindicais com quem reuniu alguns contributos suscetíveis de promoverem uma distribuição equitativa e universal dos sacrifícios. E, em caso afirmativo, quais? Relativamente à tabela única, muitas dúvidas têm sido levantadas, quer pela oposição em geral, quer pelas estruturas sindicais já ouvidas. Quando se aborda a questão da revisão das carreiras, saltam todo o tipo de dúvidas, embora tenha já respondido a algumas à senhora deputada Catarina Marcelino. Há aqui algumas que eu queria voltar a incidir sobre elas, que são: há ou não regras especiais, para além das conhecidas na PPL, para a transição para a tabela única? Que aqui não estejam contidas, não é? Para além destas, porque toda a gente levanta dúvidas sobre isto. Qual a garantia de futuras mudanças de posição indiciária para as suas carreiras que hoje estão em vigor? Quais as implicações, designadamente, quanto às regras de progressão e promoção para os trabalhadores que estejam colocados nas posições virtuais? E uma questão que levanta o STE relativamente à integração, ao afirmar que a integração na tabela única determinará a revisão tácita das carreiras especiais e que o Governo nunca mais procederá a qualquer revisão. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Mas pode ter segunda ronda. Bom, tem a palavra, com certeza, Sra. Deputada. A FESAP reconheceu também que não estamos já em situação de emergência nacional, o que nos permite concluir que esta entidade e as estruturas que representa responsavelmente reconhecem que foram vividos tempos muito duros e de emergência nacional, o que representa um ato sério de avaliação do contexto em que foram tomadas muitas das medidas que o Governo adotou. Porém, parece não ser exatamente a posição do Partido Socialista, quando, admitindo ter congelado as progressões nas carreiras desde 2006, afirmou ontem, pela boca da senhora deputada Catarina Marcelino, que este Governo poderia já ter procedido ao descongelamento das mesmas carreiras. E a pergunta que eu queria deixar era esta, Sr. Secretário de Estado. Está o Governo em condições de garantir eventuais disponibilidades orçamentais que permitirão proceder ao descongelamento destas carreiras? E se está, quais serão os valores estimados que poderiam estar em causa no caso do seu descongelamento de uma só vez? Muito obrigada, Sr. Presidente.